E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel na área, passando mais informação no dia de hoje. No vídeo de hoje, eu quero explicar um pouquinho sobre como funciona a câmara de vácuo caseira que eu fiz com as ferramentas de refrigeração. Não foi tão simples como eu pensei que seria, mas eu acredito que todos nós, cada um de nós, pode fazer. Eu vou explicar um pouquinho de detalhes como foi a montagem e falar um pouco mais sobre os fenômenos, o porquê que a gente tem que tomar o cuidado com o nosso vácuo, a bomba de vácuo, e o que acontece com o fluido dentro de uma câmara com a pressão abaixo do valor da atmosfera, ou seja, a pressão negativa. Então eu fiz alguns experimentos e ficou bem curioso e algumas pessoas podem não ter entendido muito bem o que estava acontecendo. Então vamos conversar devagarzinho para você poder chegar e tirar onda aí com seus colegas, compartilhar o vídeo e perguntar: você sabe o que está acontecendo? Você sabe como isso influencia na refrigeração? Então, assim, eu não posso deixar de mendigar aqui o like, não posso deixar de pedir a inscrição, claro que é interessante para que esse vídeo se multiplique, esse canal cresça também, e eu continue trazendo informações aí, curiosidades do mundo da refrigeração. Então, deixando a enrolação, já com o recado dado, vamos para a tela e vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo na experiência. Então aqui eu separei nesse momento a mesa, né, no espaço e tal. Eu comprei uma manta de borracha, aquelas mantas que usa em balcão, aqueles balcão de serviço para poder não danificar a peça. Comprei uma peça dessa esteira. Você vê que tem um corte ali, foi o corte que eu utilizei para colocar dentro da minha plataforma. Como está aí a plataforma, é um pedaço de uma estante que estava encostado no canto, umas pernas de três para fazer um tripé e algumas conexões, arruelas e o-rings. Bem simples. Já separei a bomba de vácuo, o manifold, né, digital, o manômetro digital com vacômetro, e aí nessa preparação toda e tal, para poder mostrar justamente a eficiência da bomba, como eu já mostrei em outro videozinho, vou deixar no cardzinho aí em cima para vocês depois verem a eficiência que eu tirei de uma bombinha de 2 CFMs, para você chegar e ficar com, poxa, uma bomba excelente na mão e confiável, tá? E aí eu vou avançar um pouquinho até chegar à parte dos 100 microns. Aí já tá os 100 microns, né? Aí depois eu separo o sensor 5 pontas para mostrar a temperatura do ambiente, tá? E a temperatura dos dois copos d'água, para mostrar que existem temperaturas diferentes em relação à água, ao ambiente e a pressão que está ali no vacômetro, mostrando ali 100 microns no talo ali, chegou até 95, menor que eu registrei, deu 95 microns mais ou menos de vácuo, uma bombinha de 2 CFM só, hein? Então ali eu mostro a temperatura ambiente e a água em torno de 24 graus. Na verdade, a água 24 graus e a temperatura ambiente estava em torno de 25. Vou colocar agora um copo d'água dentro da câmara de vácuo, improvisada, uma câmara caseira como está no título. A câmara de vácuo é um quadro, um aquário de peixe, em torno de uns 4 litros, se eu não me engano. E quando eu iniciar o processo, eu vou baixar a pressão atmosférica dentro do aquário, fazendo com que a temperatura de saturação da água baixe também. O que significa isso? Que a temperatura de ebulição, tá? Vamos falar saturada, que é a nossa bomba de refrigeração. Temperatura de saturação, a transformação de líquido para vapor também baixou, fazendo com que ela comece a ferver a 20 graus Celsius. Você está vendo ali o vácuo, ainda não está marcando nada, ó, começou a marcar agora. E aí você vê que a essa pressão e a essa temperatura, a água começa a ferver. E aí eu mostro a diferença das temperaturas, fecho as válvulas e tal, para poder chegar. E assim que eu abrir para a atmosfera, você vê o que acontece com o fluido. Porque no momento que há, no caso, a borbulha, há um desprendimento de calor. Eu vou dar uma pausa aqui para explicar melhor. Aqui a gente percebe aqui que
a água, no caso a que estava no vácuo, você já vê que ela está condensando como se ela tivesse saído da geladeira, porque ela perdeu calor. Vou aqui para a tela para a gente falar melhor. Então, nesse momento ali que a temperatura baixou, é que quando há o fenômeno da evaporação de qualquer fluido, é exatamente o momento que existe a retirada do calor. No momento que você está suado, por exemplo, você está com o corpo todo molhado, o seu corpo só começa a resfriar quando a evaporação do suor vai acontecendo, que aí facilita realmente a retirada do calor de cima da sua pele. O fenômeno ali é semelhante, diz que está acontecendo no momento que ela está borbulhando, fazendo com que a temperatura da água lá dentro baixe, até que ela chegue a um ponto que a temperatura fique tão baixa que ela não consiga mais ferver, porque aquela pressão e aquela temperatura atingiram um nível de saturação que não faça mais ela mudar de estado. Então, assim, pense no nosso mundo de refrigeração. Quando a gente ouve saturação, saturação é como se fosse uma régua, tá? É a temperatura régua daquele fluido refrigerante, que significa que se aquele fluido tiver com um valor acima do ponto de saturação, ele se torna vapor, e se ele tiver abaixo do valor da saturação, ele começa a se tornar líquido. Então ali eu já mostrei, tá aí os 20 graus, a água está 24 e a temperatura ambiente 25. Perdi 4 graus só nessa brincadeirinha. Agora eu peguei o óleo com umidade, tá? Botei na câmara, no caso no aquário, para poder chegar e baixar a temperatura também e ver o que acontece. Porque nós temos muitos casos que nós trabalhamos com um sistema que ficou aberto muito tempo. Aberto 1 mês, 2 meses, às vezes 1 ano. É exatamente isso que acontece com o óleo. Se você não pedir para trocar o óleo, você vai ter provavelmente um retrabalho. Então, tem que ficar atento à troca de filtro, à limpeza do sistema e à troca do óleo. Colocar um gás novo e o óleo. Vai chegar um ponto nessa situação que a água está se desprendendo do óleo, só que a pressão vai descendo cada vez mais até o momento que a água expulsa o óleo para fora, como se ela tivesse nesse momento aí. Esse momento a água explodiu a ponto de jogar o óleo para fora, porque ele atingiu um ponto de saturação muito baixo e o óleo estava impedindo dele evaporar. E aí ele simplesmente jogou o óleo para tudo que é lado. É muito interessante esse fenômeno porque isso acontece dentro da refrigeração. Até você atingir os 500 micros dentro do teu sistema, você vai estar com esse óleo desse jeito, você vai pensar que é vazamento, e não é vazamento. Muitas das vezes é a umidade dentro do óleo que vai prejudicar o seu vácuo e, por consequência, o seu sistema, e assim vai. Então, sempre deixe conversado com o cliente. Se quiser, mostra esse videozinho aqui, nosso aqui, para explicar para ele a necessidade de trocar o óleo, trocar todos os componentes como filtro e refrigerante do seu equipamento. E aí ele decide se vai querer trocar ou não, entendendo todos os riscos, tudo conversado, mete bronca e vamos nessa. Agora, o último teste, eu coloquei sal num dos copos, porque em sistemas de condensação, em plataformas, navio, é utilizado água salgada nos trocadores. A água salgada até em algumas indústrias também são utilizadas, porque reza a lenda, né? Eu acredito que seja verdade, que a água salgada ela troca melhor calor. Ela tem, no caso, muito mais facilidade para poder chegar e retirar o calor do refrigerante dentro do condensador. E agora eu coloquei as duas águas, uma água com sal, outra sem, na mesma temperatura e a mesma pressão. Você percebe que o copo com sal começa a ficar esbranquiçado, você já percebe que ela já começa a ferver, já começa lentamente, até que vai chegar um ponto que a água, no caso sem sal, ela também vai entrar em ebulição, no caso que é o ponto de saturação dela, vai começar a ferver, e a temperatura dele, logicamente, vai cair.
E o que dá para se perceber nesse momento? Que a saturação ficou menor do que a saturação do copo com água. Olha o momento ali. Somente a água com sal está fervendo nesse momento, está realmente mudando de estado, de líquido para vapor. A água que está sem sal, ali eu fiz uma mudança brusca ali de pressão, ela ferveu, a pressão equalizou, só que quando a pressão desce de novo, a água com sal volta a entrar em ebulição. No caso, a saturação dele é um pouco mais baixa. Então, a essa temperatura e a essa pressão, ele começa a ferver, enquanto o outro copo que está sem sal, no caso, se mantém da mesma forma. Logicamente, eu não sou um professor de física, tá? Eu não sou um cientista, não fez pós-graduação e nada disso. Porém, nos cursos e treinamentos que nós temos de refrigeração, nós falamos exatamente sobre esse fenômeno, tá, de saturação. E aí tá as temperaturas, tá? A água com sal tá 20 graus, a água sem sal tá 21,9 e a temperatura ambiente 25. Então, nesse resumão aí, essa experiência que é legal aí para a gente poder compartilhar é para a gente entender melhor como funciona dentro do sistema de refrigeração. Esse fenômeno, tá? Que eu fiz o teste ali, botei na prática dentro de uma câmara com vácuo, acontece a mesma coisa com o refrigerante. Cada refrigerante tem um ponto de saturação a uma determinada pressão. Então, a pressão e a temperatura estão diretamente relacionadas. Então, quando você vê a saturação, você está pegando o ponto de mudança de estado do fluido. Acima desse valor ele vira vapor e abaixo desse valor ele vira líquido. Cara, acho que eu me alonguei muito. Fui muito chato até aqui. Eu acho que quem ficou até aqui é porque realmente está curioso. Então, meus parabéns. Como eu disse, eu não sou nenhum professor de física, mas os fenômenos físicos estão aí, nós trabalhamos dia a dia. Se tiver algum professor aí, se tiver alguém que conhece mais, por favor, deixa aí no comentário, compartilha com a gente o seu conhecimento, que vai ser de grande utilidade. E aí eu posso trazer com certeza muito mais vídeo nesse assunto e estudar mais sobre esse caso aí, porque essa experiência foi muito legal. Quem quiser fazer isso com seus filhos também, você tem as ferramentas necessárias com as peças que eu mostrei aqui. Vai que ele se interessa um pouco mais em estudar e trabalhar um pouco mais com ciência e física. Enfim, galera, não esqueçam de beber água. Muito obrigado por estar até aqui. Bom serviço a todos. Até a próxima. Valeu!